Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. No nosso vídeo de hoje, todos que acompanham nossos vídeos na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, os vídeos mais antigos, e Varela Jonas 71@gmail.com, nos vídeos mais recentes. Então, hoje, meus irmãos, minhas irmãs, nós continuaremos a leitura do livro de Esdras. Pela nossa contagem aqui, o 15º livro do Antigo Testamento e o 10º livro histórico. Na sua primeira parte, volta do exílio e reconstrução do templo. Hoje, continuaremos a leitura do livro de Esdras, no seu capítulo 6, em todos os seus 22 versículos. Então vamos para a leitura de hoje. Livro de Esdras, capítulo 6. Em vista disso, o rei Dario mandou investigar o tesouro da Babilônia, que também servia de arquivo. Verificou-se então que em Ecbátana, fortaleza da província da Média, havia um rolo onde estava escrito o seguinte: memorando, no primeiro ano de seu governo, o rei Ciro promulgou o seguinte decreto: Templo de Deus em Jerusalém. O templo deverá ser reconstruído para ser um lugar onde se ofereçam sacrifícios e seus alicerces devem ser restaurados. O templo terá 30 metros de altura e 30 de largura. Terá 3 fileiras de pedras talhadas e uma fileira de madeira. A despesa correrá por conta do palácio do rei. Também os objetos de ouro e prata do templo de Deus, retirados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e trazidos para a Babilônia, serão devolvidos. Desse modo, tudo voltará ao seu lugar no santuário de Jerusalém e será colocado no templo de Deus. Agora, pois, Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, junto com Setar-Buzanai e os colegas e autoridades do território ocidental do Eufrates, afastem-se de lá. Deixem o governador de Judá e os anciãos dos judeus trabalhar no templo de Deus. Eles podem reconstruir o templo de Deus no seu antigo lugar. A respeito do trabalho que os anciãos dos judeus estão executando na reconstrução do templo de Deus, ordeno que se pague tudo o que esses homens gastarem pontualmente e sem interrupção, usando para isso as rendas reais dos impostos recolhidos na região ocidental do rio Eufrates. Todos os dias, sem falta, seja fornecido a eles o necessário para os holocaustos em honra do Deus do céu, isto é, bezerros, carneiros e cordeiros, e também trigo, sal, vinho e óleo, conforme os sacerdotes de Jerusalém pedirem. Desse modo, eles poderão oferecer ao Deus do céu sacrifícios de odor agradável e que eles rezem pela vida do rei e de seus filhos. Se alguém desrespeitar o que está nesta carta, ordeno que seja tirada de sua própria casa uma viga de madeira que será fincada no chão para que a pessoa seja nela enforcada. Depois, transformem a casa dessa pessoa num monte de ruínas. E o Deus que aí fez habitar o seu nome
destrua todo rei, todo povo que ouse modificar ou destruir o templo de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, dei esta ordem, que seja fielmente cumprida. Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, com Setar-Buzanai e os seus colegas fizeram tudo exatamente como o rei Dario tinha mandado. Os anciãos dos judeus puderam então levar avante a construção. Tudo correu bem graças ao incentivo das palavras inspiradas dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado. Terminaram a construção conforme a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Cheios de alegria, os israelitas, ou seja, sacerdotes, levitas e outros repatriados, celebraram a dedicação do templo de Deus. Nessa ocasião, ofereceram em sacrifício 100 bezerros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e como sacrifício pelo pecado de todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes, divididos conforme suas classes, e os levitas, segundo seus turnos, para servirem no culto de Deus em Jerusalém, como manda a lei de Moisés. Aqui começa o primeiro tópico do 6º capítulo do livro de Esdras, marco de um novo tempo. Os repatriados celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os levitas se haviam purificado em conjunto, por isso estavam puros. Então imolaram a Páscoa para todos os repatriados, para seus irmãos sacerdotes e para si próprios. Comeram a Páscoa os israelitas que tinham voltado do exílio e todos os que evitaram contaminar-se com a população local e que se uniram aos israelitas para aderir a Javé, o Deus de Israel. Durante 7 dias celebraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Festejaram Javé, porque Javé, mudando a atitude do rei da Síria, lhes deu forças para trabalhar no templo do Deus de Israel. 6:19-22 explicações. A celebração da Páscoa, segundo o Êxodo, marcava o nascimento do povo de Javé e a abertura do tempo da liberdade. Sua celebração em 515 a.C. marca um novo início na história desse povo. Depois de 50 anos de exílio e 20 anos de dificuldades com a população local, os judeus repatriados agora têm assegurado um novo ponto de coesão, o templo. Ao mesmo tempo, é colocado um critério para pertencer à comunidade, e isso provocará sérias consequências. Assim, meus irmãos, nós concluímos nosso vídeo de hoje, a leitura do capítulo 6 do livro de Esdras. Nós voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro de Esdras,
no seu capítulo 7, já na segunda parte do livro de Esdras, a reforma de Esdras. Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, um cordial abraço, amigos, sempre Jonas Varela, e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Se inscreva aí no nosso canal, varelajonas71@gmail.com e Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades.